Codependência é um assunto que vem ganhando espaço nos estudos de psicologia, em especial nas teorias sistêmicas, também na TCC. A codependência entende que duas ou mais pessoas dependem uma das outras na esfera afetiva e, sem essa conexão afetiva, o elo codependente se fragilizaria a ponto de quebra, levando ainda mais sofrimento a todos os envolvidos. No vídeo de hoje nós trabalharemos esse conceito, mas já adianto que minha visão, ainda que não exclua o fato da existência da codependência, ela existe, mas entende na verdade que é a experiência subjetiva que funciona como peça fundamental na formação da identidade individual. E a codependência pode ser entendida na verdade como uma forma de viver a própria vida a partir da perspectiva do outro, ou também na projeção da sua vida no outro. Isso significa que o indivíduo pode se tornar excessivamente dependente do outro, perdendo de vista sua própria subjetividade e autonomia. Mas isso não é simplesmente a codependência mais explicada? Não exatamente. Vamos lá. Meu nome é Demetrios Mikulis e vamos entender um pouco mais sobre a codependência e a experiência de existir com o outro. Esse vídeo está sendo gravado dia 5/5/2023, então qualquer informação desatualizada deverá ser desconsiderada e um novo vídeo será gravado sobre o assunto. Esse vídeo também será dividido em capítulos que você pode pular para a parte que realmente te interessa, ainda que eu aconselhe assistir ele completo, já que tem todo o embasamento do tema para entendermos o conceito. Desde já agradeço seu like, se inscreva se é novo por aqui e assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de assunto e meu vídeo será indicado para outros interessados também. Anote suas dúvidas e poste elas nos comentários. Eu leio e respondo todos os comentários, mesmo que às vezes demore um pouquinho. Bora lá então. Codependência. O que é isso? A codependência é um conceito na psicologia que descreve um padrão de comportamento emocional e relacional que envolve uma dependência excessiva em relação a outra pessoa, geralmente um parceiro íntimo, membro da família ou amigo. Isso pode levar a uma dinâmica disfuncional em que a pessoa assume o papel de cuidadora e a outra pessoa é vista como incapaz ou dependente. É importante aqui frisarmos a palavra disfuncional. Se a codependência apresenta relacionamento simbiótico, de mútuo benefício, em que tudo está ok e não causa sofrimento aos envolvidos, está tudo certo. Ela se torna problemática quando se torna desadaptada e disfuncional. De acordo com a teoria psicodinâmica, por exemplo, ainda que seja bem difícil encontrarmos, às vezes até impossível, material de Freud, Jung ou outro que tragam especificamente o conceito de codependência, essa palavra, mas ainda assim podemos dizer que ela é vista como uma resposta a traumas emocionais passados, como a perda de um pai ou a negligência emocional. A teoria psicanalítica, como encontrada em autores clássicos, ela enfatiza a importância das primeiras experiências de vida, especialmente com os pais na formação do ego e do desenvolvimento da personalidade. Então, em uma dinâmica codependente, a pessoa pode ter sido exposta a um ambiente familiar disfuncional ou ter sofrido algum tipo de trauma na infância. Esses eventos eles podem afetar a personalidade, a autoimagem, a capacidade de estabelecer relacionamentos saudáveis na vida adulta. Esses traumas eles podem levar a uma sensação de vazio emocional que é preenchida pela busca de relação que se torna uma dependência, uma busca de relação de dependência mesmo. Ou seja, a dependência acaba se tornando uma forma de defesa, uma angústia ou sofrimento que já existe e ainda não foi trabalhado. Aí quando juntamos duas pessoas que se complementam nesse quesito, temos aí um relacionamento codependente. Importante dizer aqui também que, de forma alguma, eu estou dizendo que se A, então B. Se perder o pai, então torna-se codependente. Não é isso, pelo amor de Deus. É apenas uma ideia do que pode gerar esse comportamento. Verdade seja dita, longe de mim tentar encontrar a etiologia desses comportamentos. Mas continuando. Já na abordagem sistêmica, que ela trata mais desse assunto, a codependência é vista como um padrão disfuncional que surge na interação em interação familiares disfuncionais. Nesse caso, a codependência pode ser vista como um sintoma de um sistema familiar disfuncional, em que os membros assumem papéis disfuncionais que mantêm a dinâmica familiar. Eu tenho que ser sincero com vocês aqui e dizer que eu tenho pouco conhecimento da sistêmica, mas se interessarem, posso trazer mais conteúdo sob o ponto de vista dessa abordagem aqui no canal. Agora, para os junguianos que me acompanham, Carl Jung não escreveu diretamente sobre o conceito de codependência. No entanto, ele desenvolveu conceitos psicológicos relacionados que podem ser relevantes para a compreensão da codependência.
Ele desenvolveu, por exemplo, Jung desenvolveu, por exemplo, a teoria do complexo, que se refere a um grupo de emoções, memórias, impulsos e imagens que estão ligados a um tema central. Por exemplo, uma pessoa pode ter um conceito de inferioridade, e aqui eu sei que o conceito de inferioridade é um conceito adleriano, mas que também podemos encontrar na abordagem analítica. Ela se manifesta em sua autoimagem e relacionamentos. Esses complexos eles podem ser influenciados por experiências passadas e podem afetar o comportamento da pessoa. Então, a codependência pode ser vista como um complexo de relacionamento problemático, que se desenvolve como na psicodinâmica, resultado das experiências passadas. O Jung também tem a teoria do arquétipo da sombra, que a gente tem um vídeo aqui no canal, que se refere a partes da personalidade que são reprimidas ou negadas. A sombra ela pode incluir emoções negativas, impulsos, memórias que são difíceis de aceitar. E em uma dinâmica codependente, a pessoa pode estar negando a sua própria sombra e a projetando no outro, tornando-se excessivamente preocupada com os outros, negligenciando a sua própria necessidade de cuidado e atenção. Então, com o conceito e ideia de codependência na mente, como se dá um relacionamento codependente? Aqui eu vou trazer a abordagem sistêmica para nos ajudar a entender, já que ela tem mais material no assunto. Na visão da psicologia sistêmica, um relacionamento codependente ele é caracterizado por padrões disfuncionais de comunicação e relacionamento em que um membro do casal é excessivamente dependente do outro. Veja aqui as duas palavras-chave que não pode deixar de existir: disfuncional e excessivo. Então esse padrão ele é mantido por uma série de crenças e comportamentos que se retroalimentam, gerando um ciclo vicioso de dependência e uma falta de autonomia. Um exemplo desse tipo de relacionamento é aquele em que o membro do casal ele tem dificuldade em tomar decisões sem consultar o outro e tende a se submeter às vontades do parceiro, mesmo que isso signifique sacrificar suas próprias necessidades e desejos. Esse comportamento ele pode ser sustentado por uma série de crenças disfuncionais, como a crença de que o outro membro é mais capaz, ou tem melhores habilidades de tomar decisão, ou é mais capaz de lidar com as situações, ou tem mais conhecimento. Então, na psicologia sistêmica, o relacionamento codependente é visto como um sistema disfuncional, em que, como eu falei, em que ambos os membros do casal contribuem para manter esse padrão de dependência. Outra coisa importante que vale repetir, gente, a dependência difere da codependência nesse sentido. Se apenas houver a dependência de um para outro que não se caracteriza necessariamente codependência, essa retroalimentação, a gente precisa entender que os dois têm que estar envolvidos na geração desse comportamento. Então, o terapeuta sistêmico ele vai trabalhar para identificar os padrões de interação disfuncionais e ajudar o casal a desenvolver novas formas de comunicação e relacionamento que possam promover a autonomia e a cooperação mútua. E já na psicanálise e nas psicodinâmicas, eu vejo como uma projeção da falta no outro. Há uma falta que é projetada no outro para que ela seja sanada, ou seja, ao invés de resolver a falta em si mesmo, o objetivo para preencher essa falta agora é o outro, o objeto. Mas a pessoa não pode viver sem esse objeto, já que a falta voltará a existir. Então, cria-se uma dependência do objeto do outro. Se o outro também projetar uma falta no parceiro, então o cenário da codependência está criado. É um faltando no outro, o outro faltando no outro, se completando, se dependendo e vira uma bagunça. Certo, então temos um relacionamento com dependente disfuncional. Como trabalhamos ele na terapia? Um exemplo de intervenção terapêutica na psicologia sistêmica para um casal codependente seria ajudá-los a desenvolver a habilidade de comunicação mais assertiva e expressar suas próprias necessidades e desejos. Melhorar mesmo a capacidade de comunicação. O terapeuta poderia ajudar o casal a identificar padrões de pensamentos funcionais que contribuem para a dependência, como a crença de que um dos membros é incapaz de tomar decisões importantes, o outro é mais capaz que ele. Então, ao trabalhar para modificar esses padrões de comportamento, esses padrões de pensamento e comportamento, o terapeuta pode ajudar o casal a desenvolver um relacionamento mais saudável e equilibrado. A gente tem aí autores como Salvador Minuchin, não sei se eu estou pronunciando correto, Jay Haley, Murray Bowen. Eles desenvolveram conceitos e técnicas terapêuticas para trabalhar com a dinâmica da codependência. Acho que é Minuchin que enfatizou a importância da estruturação da família e da modificação dos padrões institucionais de comunicação e relacionamento.
O Halley enfatizou a importância da comunicação estratégica para promover a mudança, e o Bowen desenvolveu a teoria do drama familiar, que ele descreve os padrões de interação disfuncionais que se perpetuam ao longo das gerações. Não confundam com constelação familiar, tá, gente? São duas coisas completamente diferentes. E essas são algumas técnicas que podem ser usadas para auxiliar melhor nesses relacionamentos pela sistêmica. Na TCC, Cognitivo Comportamental, temos autores como Aaron Beck, David Burns, Judith Beck também, né? Desenvolveram teorias e técnicas para trabalhar com os padrões de pensamento funcionais associados à codependência. A terapia cognitivo-comportamental ela se concentra em ajudar a pessoa a identificar e mudar esses pensamentos e crenças negativos que sustentam um padrão de comportamento codependente. Os Becks desenvolveram técnicas com o registro de pensamentos funcionais, a reestruturação cognitiva, justamente para ajudar as pessoas a modificar seus padrões de pensamento. A reestruturação cognitiva ela pode ser aplicada em uma terapia de casal para ajudar o casal, como na sistêmica, a identificar e modificar seus padrões de pensamentos funcionais associados a esse comportamento dependente, codependente. Nesse caso, a técnica seria adaptada para incluir ambos os membros do casal e seria aplicada em conjunto com outras técnicas terapêuticas. Esses tratamentos, gente, a gente nunca faz eles soltos. A gente sempre conecta ele com outras necessidades que o indivíduo tem. Não adianta nada eu tratar apenas a conjugalidade do casal e deixar de fora as necessidades do indivíduo. Então, na terapia de casal para codependência, pode começar com uma avaliação conjunta dos padrões disfuncionais de comunicação e relacionamento do casal que estão alimentando essa conjugalidade disfuncional. Identificando quais pensamentos e crenças estão sustentando esses padrões. Aí, quando a gente identifica, o terapeuta pode ajudar o casal a ter uma visão mais crítica sobre elas, buscando evidências que apoiem ou as refutem. O que eu quero trazer para vocês nesse vídeo sobre a TCC, no tratamento da codependência, é que a aplicação dessa reestruturação cognitiva em uma terapia de casal, ela sempre vai visar ajudar o casal a desenvolver um conjunto mais adaptativo de crença e pensamento que possa apoiar um relacionamento mais saudável e equilibrado. Porque quando você cria esses novos padrões, quando você cria essas novas tendências de relacionamento, aquelas que alimentavam e retroalimentavam a codependência começam a cessar de existir e é reposta por esses comportamentos mais saudáveis que são retrabalhados. E, por fim, eu não posso deixar de falar, nas psicodinâmicas, o tratamento da codependência normalmente é baseado na ideia de que a dependência emocional é um sintoma de conflitos e traumas não resolvidos. Assim, o objetivo do tratamento é ajudar o paciente a se tornar consciente desses conflitos e a trabalhar para resolvê-los, a fim de desenvolver uma maior autonomia, uma maior capacidade de lidar com as próprias emoções e relacionamentos. Cuidar da própria falta, aquilo que eu falei mais cedo no vídeo. Ele cuida da própria falta, daquilo que está causando essa angústia, e ele dessa forma vai parar de projetar no outro. Então, uma das principais técnicas utilizadas na abordagem psicodinâmica vai ser a psicoterapia individual, na real. Porque durante as sessões de terapia ou análise, no caso da psicanálise, o paciente ele é encorajado a explorar seus sentimentos, pensamentos, comportamentos em relação ao relacionamento, incluindo esses padrões de dependência e submissão. E além da psicoterapia individual, claro, a abordagem psicodinâmica também pode incluir terapia de grupo, de casal, que eu pessoalmente acredito que serem incrivelmente válidas. Inclusive eu tenho um vídeo no canal sobre terapia de casal para o tratamento de narcisismo, para vocês terem ideia. E essas terapias, os pacientes eles têm a oportunidade de compartilhar experiências e apoiar uns aos outros na jornada de recuperação. A terapia em grupo também pode ajudar os pacientes a desenvolver habilidades sociais, habilidades de comunicação, e essas novas habilidades elas vão ser com certeza mais saudáveis. Outras técnicas que podem ser utilizadas também na abordagem psicodinâmica incluem a interpretação dos sonhos, a terapia da criança interior. Essa em especial ainda tem minhas ressalvas, eu preciso estudar um pouquinho mais sobre ela, talvez eu traga um vídeo sobre ela no canal, essa da criança interior. E a técnica da livre associação. O objetivo dessas técnicas é ajudar o paciente a explorar questões emocionais profundas e lidar com traumas do passado que possam estar contribuindo para a codependência. Para finalizar, gente, eu vou trazer uma reflexão sobre esse conceito de codependência.
Minha visão é que somos naturalmente dependentes e só devemos lidar com essa dependência se ela se tornar de fato adoecida. Por quê? Bom, primeiro, precisamos entender que somos seres sociais e necessariamente interdependentes, ou seja, dependemos uns dos outros para existirmos. De um ponto de vista assim, mais transcendental, o um não pode existir sem o outro. O um não pode existir sem o dois para comparar e entender a si mesmo. Algumas linhas filosóficas, algumas linhas religiosas, inclusive, trazem esse tipo de raciocínio. No existencialismo, por exemplo, a ideia de que o ser humano é um ser social e que a existência só é possível através das relações com os outros é um tema central. Para filósofos como Heidegger e o Sartre, a existência humana é essencialmente relacional e não pode ser entendida de forma isolada. A existência do indivíduo é sempre interdependente da existência dos outros. Essa ideia do eu só existo a partir do outro é uma consequência natural dessa visão existencialista. A gente também tem o comunitarismo, por sua vez. Ela enfatiza a importância da comunidade na construção da identidade individual. Ela argumenta que a identidade individual ela é formada em grande parte pelas relações sociais e culturais que o indivíduo mantém com os outros membros da comunidade. De acordo com essa visão, o indivíduo não pode existir independente da comunidade, ou seja, ele depende do outro para existir. Finalmente, na fenomenologia, a ideia de que a existência é sempre relacional também é central. Filósofos como Edmund Husserl e Heidegger, a existência é sempre experienciada de uma perspectiva subjetiva, que é montada pelas relações com o mundo e com os outros. Então somos necessariamente dependentes do outro. Na psicanálise, principalmente freudiana, entende-se que o recém-nascido ele se considera um ser único. Ele nasce e, em sua consciência ainda em maturação, ele entende-se apenas como um. Sua mãe e os outros nada mais são do que extensões de si mesmo. Quando ele consegue a consciência da existência do outro, é que ele consegue entender a existência de si mesmo e assim fazer a devida separação do eu e do outro. Quando tratamos desse assunto, precisamos ter bastante cuidado, fineza, delicadeza ao entendermos as relações afetivas dos envolvidos. De maneira alguma a gente pode pular conclusões e pensamentos determinados do tipo se ele faz tudo que o outro manda, é um relacionamento adoecido, é um relacionamento tóxico. Não é assim. Existem nuances infinitas na subjetividade humana que precisam ser analisadas caso a caso, individualmente, em suas singularidades. É isso que torna tão magnífico para mim o estudo da psicologia. Portanto, eu pessoalmente não aconselho de forma alguma técnica, teoria, prática generalista que acreditam que se funcionou para A também vai funcionar para B. Tenham sempre em mente isso ao estudarem psicologia e a subjetividade do ser humano. Outra coisa, eu não estou falando que relacionamentos em que um sempre obedece o outro não é tóxico. Eu estou falando que pode não ser tóxico. Existem sim a grande probabilidade desse relacionamento ser tóxico, porque um está largando a subjetividade e deixando a subjetividade na mão do outro, óbvio. Contudo, cada caso deve ser analisado independentemente. Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que tenham gostado, trazido alguma luz desse tema. Mais uma vez, meu nome é Demetrios Mikulis e nos vemos por aí, nesse mundo que não para de girar, ainda que gire independentemente de nós. Até a próxima.